Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 11 de julho e nós estamos fazendo um estudo de Provérbios. E nós estamos usando a Bíblia na versão NTLH, que significa Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais atual da Bíblia e que facilita o entendimento. Provérbios 11 faz parte do tema da justiça. É um capítulo que fala a respeito da justiça de Deus. Se você é novo, se você é nova no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios, que é um livro de sabedoria, escrito pelo rei Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 29. O capítulo 30 foi escrito por um sábio chamado Agur, e o capítulo 31, que é o último capítulo, foi escrito pelo rei Lemuel. O livro de Provérbios é um livro que você pode ler facilmente todos os meses, basta que você leia o capítulo do dia, e nos meses com 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode fazer uma pequena adaptação. Leia os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. E o livro de Provérbios, quando você lê todos os meses, você faz anotações de cada capítulo para você colocar em prática na sua vida. Essa leitura faz com que você tenha uma vida mais produtiva, feliz, de sucesso, abençoada, de realização, de conquistas, porque cada capítulo de Provérbios vai nos ensinando algo que nos traz, primeiramente, aproximação de Deus e aperfeiçoamento em todas as áreas da nossa vida. Agora vamos entrar em Provérbios 11, hoje é dia 11. Agora que você tem essa visão a respeito de Provérbios, essa visão geral, vamos ler Provérbios 11. Provérbios 11 começa assim: O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas Ele gosta de quem usa pesos justos. Como que você vive nos seus relacionamentos? Você é uma pessoa que trata todas as pessoas em mesma situação, em situação igual, da mesma forma, ou você privilegia algumas pessoas e prejudica outras pessoas nas suas relações profissionais, no trabalho, quando você é líder? Você trata as pessoas com justiça ou você tira ou dá a mais para uma ou outra pessoa de acordo com seu critério subjetivo e pessoal? Então Deus, ele detesta quem usa balanças desonestas. Quando você vende algum produto, você mantém o peso justo da balança? Ou você é daquelas pessoas que faz aquela programação na balança para trapacear ou enganar a pessoa para quem você vende? Então, Deus, ele ama a justiça. Você que age de forma desonesta, pense, repense e procure agir com justiça. Verso 2: O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulhoso pensa que sabe tudo. O orgulhoso não escuta conselhos. O orgulhoso recebe uma proposta, uma ideia, e ele fala: Eu já sei tudo. Eu não preciso de conselhos, eu não preciso que você dê opiniões a respeito da minha vida. O orgulhoso não escuta conselhos. O orgulhoso, no casamento, não escuta o marido, a esposa. Na família, não escuta os filhos, não escuta os pais. E acaba sendo humilhado, acaba caindo em desgraça. Mas com os humildes está a sabedoria. O humilde escuta, avalia. Se o conselho não é bom, ele deixa de lado, mas vai que o conselho é bom. Então ele se dá
a oportunidade de aprender, de crescer, de melhorar. Então, o humilde é o sábio. Verso 3. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. As pessoas direitas que são guiadas pela honestidade, no final, sempre colhem bons, excelentes resultados. A pessoa não faz nada de errado. Então, tudo que ela ganha, tudo que ela conquista é firme, é seguro. Ela não deve nada a ninguém. Agora, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. A pessoa pensa, eu vou enganar o outro. De repente, aquela trapaça, aquela mentira é revelada. E aí a pessoa tem que pagar com juros, tem que pagar 2 vezes, tem que pagar dobrado. Existem alguns casos quando uma empresa engana alguém, que quando esse processo é levado na justiça, a pessoa tem que pagar em dobro. Então, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. A pessoa acha que é esperta, mas ela não prospera, porque de tempo em tempo ela acaba caindo. Aquele que não paga os direitos trabalhistas. Ele pensa, eu vou economizar aqui, vou ter um funcionário, não preciso pagar a previdência. De repente recebe uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista e cai na desgraça. A pessoa pensa, eu não vou pagar todos os impostos, eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali. Essa perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. A pessoa pensa, vou sair aqui com a vizinha, com a colega do trabalho, ninguém vai ver, mas de repente semeou a desgraça no seu relacionamento. A pessoa pensa, vou colar aqui na prova, ninguém vai ver, tira uma boa nota, mas no dia que vai exercer a profissão e que precisa daquele conhecimento, não sabe aplicar aquele conhecimento, porque colou, não estudou, não se preocupou em obter a sabedoria. Então, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Nunca pense que você é o esperto, que você é a esperta. Essa semente vai trazer desgraça. Pague o preço, faça a coisa certa. Vale a pena. Verso 4. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Então, no dia do julgamento, no dia que a pessoa que foi enganada, que foi trapaceada, que a esposa descobre a traição, que o marido descobre a infidelidade, que no dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada. Dinheiro não compra a mentira, a trapaça, a humilhação da pessoa que foi enganada. Mas a honestidade, a pessoa que é honesta, ela escapa da morte. Lá em Provérbios, no capítulo 6, na parte final, está escrito que quem adultera com uma mulher é falto de juízo, é falta de entendimento. Porque no dia da vingança, o marido não receberá os presentes, ainda que eles sejam muitos. Então existem coisas que as riquezas não compram. E todo mundo que semeia uma semente ruim, em um momento colhe. Essa lei é certa. Deus estabeleceu essa regra na terra. Ele colocou essa lei, a lei da semeadura. Tudo que for plantado vai ser colhido. Pode não dar a colheita agora, mas a colheita vem com certeza. Verso 5. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Veja que a honestidade torna mais fácil a vida. De quem? Dos bons. Eles são honestos e a vida fica mais fácil. Porém os maus causarão a sua própria desgraça. Os maus fazem as coisas erradas e eles mesmos caem nas coisas erradas que fazem. A honestidade torna mais fácil a vida porque quem é honesto não deve nada. Pode andar o tempo todo
com tranquilidade, sabe bem o que faz. Verso 6: a honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Então, retornando à ideia do trabalho, da empresa, não paga os direitos trabalhistas, dá um jeitinho nos impostos, pensando em ganhar mais, na ânsia de ganhar mais, acaba sendo apanhado na armadilha. Isso é uma cilada, é uma armadilha. Agora, a honestidade livra o homem correto. Nunca pense que você vai ganhar alguma vantagem em fazer algo ilícito, desonesto, que não é certo. Verso 7: quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. A palavra esperança significa aquilo que eu espero. Então o perverso, ele só espera levar vantagem. Ele só espera que os seus atos de injustiça, de infidelidade, de traição, de trapaça, de mentira, de engano, tragam algum benefício para ele. Quando ele morre, vai com ele todo o mal que ele carregou ao longo da vida. Ele não consegue deixar nada, a esperança dele vai com ele. E a parte pior dos maus, ele não tem esperança de entrar no reino dos céus. Quem não tem relacionamento com Deus ao longo da vida não pode reivindicar um lugar no céu. O lugar no céu é conquistado nessa vida. Você se entrega a Jesus, vive uma vida correta, justa e honesta, com fidelidade, e então você tem um lugar no céu porque você recebeu o sacrifício de Jesus e andou nos caminhos dele. Mas quem é mau e resolveu seguir a vida pelas suas próprias decisões, não pode pedir depois um lugar no céu. Então, o lugar ao céu é um lugar que cada pessoa decide se vai ou não entrar lá. E se quer seguir ou não na honestidade e viver uma vida correta. Verso 8: o homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. O honesto nunca vai ficar preocupado com uma reclamação trabalhista, com a Receita Federal cobrando os impostos, com a esposa chateada, humilhada, envergonhada porque ele agiu com infidelidade ou porque enganou alguém. O homem honesto escapa de todo tipo de angústia. Desses tipos de angústia, ele escapa de tudo isso. Porém, o mal a recebe em lugar dele. Agora, o mal, ele recebe essas angústias. Ele faz o mal e ele recebe exatamente o que ele faz, o que ele planta. Verso 9: as palavras dos maus destrói os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. As palavras dos maus destroem os outros. São palavras de calúnia, difamação, mentira, fofoca, mexericos, ou são palavras que diminuem a outra pessoa, atacam a pessoa pela condição financeira, pela aparência, pela cor da pele, pela estatura, pelo que a pessoa tem ou pelo que a pessoa não tem. Então, os maus, se você se depara com pessoas que vivem diminuindo as outras, que têm só palavras que são como facas, palavras que são como espada, palavras que são como uma arma, que são como tiros desferidos contra as outras pessoas, fique longe dessas pessoas. Às vezes, aparecem essas pessoas que são pessoas do mal, pessoas que vêm para diminuir você, falar mal do que você faz, opinar, dar opinião quando você está indo pelo caminho certo. Quantos maus não aparecem para dizer para o jovem
para a jovem que resolve seguir uma vida de pureza com Deus que você está perdendo seu tempo na sua vida. Você está jogando fora a sua vida dentro de uma igreja. Ou quantas pessoas que são trapaceiras dizem: para que pagar tudo isso de imposto? Para que recolher tudo isso de funcionários, colaboradores? Dá um jeitinho, conversa com a pessoa direitinho que você consegue economizar bastante com relação ao seu negócio. Mas as palavras dos maus destroem os outros. Nunca vá no lado errado. Uma vez chegaram até Jesus e disseram: você e os seus discípulos não pagam o tributo? E Jesus disse para Pedro que pegasse o primeiro peixe e abrisse a boca dele, porque haveria lá uma moeda. E aí Pedro foi lá, pescou o peixe, tirou a moeda e ele disse: agora paga o imposto, por mim e por ti. E aí Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, faça a coisa certa. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo. Livra do perigo os homens corretos. Seja uma pessoa honesta, correta, justa. Verso 10. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Então, um homem mau pode derrubar, destruir uma cidade. Por isso que existe alegria na cidade quando as pessoas honestas prosperam. Quando as pessoas honestas prosperam, você sabe que o comércio, os contratos, os casamentos, os relacionamentos, tudo você pode confiar. Mas onde existem pessoas que mentem, que trapaceiam, que querem só o seu próprio benefício, você tem uma sociedade, quando as pessoas são assim, em que você tem que ficar o tempo todo prestando atenção. Você fica apreensivo, apreensiva, ou seja, preocupado, preocupada, pensando: será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que eu posso assinar esse contrato? E aí você precisa de um advogado para ajudar você no contrato. Os médicos, quando alguém sugere que você tem que fazer uma cirurgia, você tem que pensar 2, 3 vezes. Porque a ambição, a ganância, entra de uma forma perversa. E existem médicos que recomendam cirurgias desnecessárias. Vi uma notícia esses dias de uma mulher que estava querendo emagrecer porque ela estava com problemas de saúde por causa da obesidade. Foi no médico. E segundo o relato dela, o médico já disse: você tem que fazer bariátrica. E ela disse: mas eu não quero fazer bariátrica, eu quero um método para ter saúde, sem cirurgia. E houve ali uma insistência: não, você tem que fazer uma cirurgia, porque a cirurgia já resolve logo o assunto. Ela saiu daquele consultório e procurou um método natural. E disseram para ela: você não ganhou esses quilos do dia para a noite. Foram anos comendo de forma errada. Foram anos sem cuidar da saúde que fizeram você ficar assim. Então agora comece a reduzir a quantidade que você come e comece a cuidar do seu sono, beba água, diminua a quantidade do consumo do açúcar. E ela fez isso. E
6, 7 meses depois, ela já havia vencido o limite da questão da saúde dela. Então, quando as pessoas olham só para o seu interesse, existem pessoas que empurram empréstimos consignados. Você vê financeiras e bancos, pegue um consignado. Venha cá, você que é aposentado, empreste dinheiro. Você não precisa, mas você pode comprar um carro. Você pode comprar uma coisa nova. Você pode fazer uma reforma. Eles criam coisas que você não tinha pensado para eles poderem empurrar o empréstimo. Porque eles sabem que o empréstimo vai trazer juros altos. Como que você usa o seu cartão de crédito? O banco vende como uma facilidade. Mas tem muita gente vendendo facilidade para ganhar muito benefício. Se você não paga a sua fatura do cartão de crédito completamente no dia do vencimento, você está pagando juros bem altos para o banco. Então, o uso correto do cartão de crédito é: você faz todas as parcelas e quando vem a fatura no final do mês, você paga ela completa. Se você parcela a dívida do cartão de crédito, você está pagando juros, são os juros mais altos do mercado. Então aqui o verso 10, a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. Imagine uma cidade, um país em que as pessoas falam a verdade, ensinam as coisas com a preocupação com o próximo, não olhando o que eu vou ganhar aqui. Vou sugerir que a pessoa pegue um empréstimo aqui. Então, tem uma pessoa que precisava de um empréstimo de R$ 1.000. Foi até o banco dizendo: eu só preciso de 1.000. A notícia que deram para ele: nós só fazemos empréstimos acima de 10.000. Por que o senhor não pega um empréstimo de 10.000? Daí o senhor pode comprar um carro, paga a dívida de 1.000 que o senhor tem, e o senhor ainda vai ficar com mais 9. Só não falaram para ele que a dívida de 10.000 gera um juro mais alto ao longo dos anos. Então, onde existe só um interesse particular, onde as pessoas não são honestas na informação do que vai acontecer com aquele empréstimo, com aquilo ali, isso traz tristeza na cidade, traz problemas entre as pessoas. Versículo 11. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. 12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Então, às vezes, uma pessoa ouve uma pessoa tola falando e ela lança uma palavra para diminuir, para desprezar a pessoa. O prudente prefere não responder. 13. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Esse versículo 13 está aqui para dizer: se alguém fofoca de outra pessoa para você, identifique. Essa aqui é fofoqueira, é fofoqueiro. Não fale nada da sua vida para quem fala dos outros, para você. Quem vive falando dos outros fala de você também. A pessoa séria é discreta. Verso 14. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros há segurança. O versículo 14 fala sobre a importância de ouvir os conselhos. E na primeira parte fala sobre a importância de ter um bom governo. Então, quando você participa de eleição dentro da sua empresa, do síndico do prédio que você mora ou do condomínio que você mora, quando você participa da eleição das
pessoas que vão cuidar do conselho tutelar na sua cidade. Eu não sei se você sabe, mas os conselheiros tutelares, eles são eleitos. Existe um processo de eleição, mas ele é aberto. Quem for lá e votar, eles fazem a soma dos votos e aqueles que são votados é que são escolhidos. Então, quem participa dos processos de eleição e também dos políticos colabora para o bem do seu condomínio, do seu trabalho, da sua cidade, do seu estado e do seu país também. Verso 15. Quem ficar como fiador, aqui no versículo 14 ainda, às vezes tem a eleição para o diretor da escola. Então também, às vezes, os pais não participam. Tem processos em que os pais têm a chance de saber quem vai ser o diretor da escola do filho. Então, esses processos, a participação nos negócios que dizem respeito a você é importante. Tem pessoas que não participam. Versículo 15. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Então, o verso 15 fala sobre assumir dívida dos outros. Junto com esse assunto, emprestar dinheiro para os outros. Nós já falamos sobre isso em Provérbios 6, que fala que se você aceitou ser fiador de alguém, corra atrás da pessoa e implore até tirar o seu nome dessa obrigação. Então aqui, Provérbios 11 lembra, não assuma obrigação financeira de ninguém por ninguém. Muitas vezes, a pessoa que vem pedir o socorro é seu irmão, é sua irmã. Às vezes é o seu pai, a sua mãe que pede o dinheiro emprestado para comprar uma coisa porque viu, ouviu ou recebeu uma proposta, uma propaganda de alguém que está querendo ali lucrar. Então veja qual é o fundamento do pedido daquele dinheiro. Se é para saúde, então, ou se é para provisão de necessidades básicas, você deve ser generoso, você deve ser generosa. Você tem um comprometimento com a sua casa, com a sua família. Mas não é o caso de emprestar dinheiro ou de ser fiador. É o caso de doar, de ser generoso, de ser generosa. Agora, assumir fiança porque o irmão quer comprar um carro mais novo, sendo que ele não precisa, ou se é para compra de coisas que não se referem à saúde e às necessidades básicas, não assume essas dívidas. Você não tem a obrigação de assumir a dívida e realizar o sonho dos outros. Se é o sonho dele, dela, é ele, é ela que tem que correr atrás, ter paciência para trabalhar, juntar o recurso e fazer a compra daquilo que ele, daquilo que ela quer. Aprenda a dizer não. Pessoas boazinhas são as pessoas que mais sofrem. Ah, eu tenho que agradar. É meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe. É o seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é sua irmã. Você deve amar, respeitar, honrar, mas você não tem a obrigação de dar aquilo que é fruto do seu trabalho. Você também tem os seus sonhos, você também tem os seus projetos, você está correndo atrás, você está fazendo a sua parte. Então por que que eles também não podem fazer a parte deles para alcançar os projetos e realizar os sonhos que são só deles? Pense nisso. Verso 16. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. Então aqui a primeira parte. A mulher bondosa. Tem outras versões que dizem a mulher honesta, a mulher correta. O bondosa aqui é a mulher que se dá o respeito. Ela é estimada. Mas a mulher que é imoral é uma vergonha.
Agora a segunda parte, o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Tem muitas pessoas que reclamam de Deus. Por que que Deus não fez eu ser rico? Por que que Deus não fez eu morar naquela casa, ter aquele carro? Então, iniciativa. Nós já lemos Provérbios capítulo 4, no dia 4. E lá no capítulo 4 nós falamos que todos devem buscar sabedoria. Quando você busca sabedoria, você tem informação, você tem conhecimento. Busque conselhos com pessoas que prosperaram. Assista os vídeos de pessoas, como que elas fizeram, como que elas começaram o seu negócio. Preste atenção nos talentos, nas habilidades, o que você vê que você faz muito bem. E não tenha preguiça. Tenha iniciativa. Comece o negócio. Tem gente que é perfeccionista. O perfeccionismo parece que é uma qualidade, mas é um defeito. Porque a pessoa que é perfeccionista, ela sempre está esperando a condição perfeita para fazer as coisas. Ah, eu gostaria de abrir um restaurante, mas eu só posso abrir se eu tiver tanto de dinheiro e eu quero que seja desse tamanho. Você pode começar fazendo refeições, colocando em embalagens e vendendo perto da sua casa. E aí você vai vendo qual o retorno de quem, para quem você vende. Se está sendo elogiado, quais são as críticas, você vai melhorando. Aí você vai guardando dinheiro. E aí com o tempo você cresce, aluga um espaço pequeno. Aí depois desse espaço pequeno você vai crescendo. Então tudo começa dessa forma. Começa com iniciativa e com constância, fazendo todo dia. Quem quer exercer profissões que exigem uma faculdade tem que ter a paciência de ficar 4, 5 anos numa faculdade, 2 anos num curso tecnológico. Então, tudo exige iniciativa. Verso 17. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. Quem age com honestidade, com justiça, quem age com bondade em relação ao cuidado com a sua espiritualidade, cuida de orar, ler a Bíblia, falar com Deus, não relaxa da sua comunhão com Deus. Quem age com bondade, cuidando bem do seu casamento, dos seus filhos, cuidando bem da sua casa, faz bem a si mesmo. Quem age com bondade, estuda, procura aprender mais, faz bem a si mesmo. Quem age com bondade, quem cuida da sua saúde, da sua alimentação, busca praticar atividade física, entende a importância disso, faz bem a si mesmo. E quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Quem pratica o mal acaba se prejudicando. 18. Os maus não ganham nada com a sua maldade. Mas quem faz o que é direito, na certa, será recompensado. Aqui o verso 18 fala que os maus não ganham nada com a sua maldade. Na verdade, o que eles ganham é todo o mal que eles fazem. Então, não buscam a Deus, ficam vazios, ansiosos e inclinados para praticar o mal. São desonestos, então acabam sendo perseguidos, processados, perseguidos pela justiça. Eles ganham todo o resultado do mal que fazem. Mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Assim como também os que fazem o que é direito, na certa serão recompensados. 19. Quem está resolvido a agir direito, viverá. E quem insiste em fazer o mal, morrerá.
Então aqui nós lembramos tudo que nós estamos falando aqui. Quem insiste em ficar longe de Deus, fica vazio. Quem insiste em se alimentar mal, dormir pouco, não cuidar de beber água, consumir açúcar em excesso, não ler, não buscar conhecimento. Quem faz o mal morrerá. 20. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Então Deus se alegra com as pessoas corretas. 21. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. 22. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Não adianta a beleza quando a pessoa não se dá o respeito. Não adianta a beleza quando a pessoa não luta, não busca a sua honra. 23. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Os planos dos bons trazem felicidade. Quais são os seus planos? Seus planos são bons ou seus planos são de trapaça e engano a alguém? O que os maus planejam produz ódio. Produz ódio na pessoa que é enganada, produz ódio na pessoa que é passada para trás. 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Então aqui os versos 24 e 25 falam sobre a generosidade. Tem pessoas que são avarentas, seguram tudo e elas acabam ficando cada vez mais pobres. As pessoas podem até segurar dinheiro e conseguir juntar uma boa economia, mas elas ficam pobres porque elas ficam tão apegadas ao dinheiro que elas só conseguem segurar o dinheiro e não conseguem usar o dinheiro para fazer uma viagem, para comprar algo novo, para desfrutar daquele dinheiro. Elas ficam avarentas, amando o dinheiro. O dinheiro não foi feito para ficar sendo armazenado. Na educação financeira, você deve ter uma reserva de emergência, que é a soma de 3 a 6 meses do seu custo de vida para situações de imprevisto. Pode acontecer de surgir um problema na saúde, quebrar alguma coisa em casa e você tendo a reserva de emergência, nunca vai precisar pegar empréstimo do banco. Não vai pagar juros. Então a reserva de emergência é algo importante. Ter também investimentos para sua futura aposentadoria é importante. Aprender onde eu posso investir, que vai gerar um rendimento todo mês, que eu vou poder usar como minha futura aposentadoria, como reforço da minha aposentadoria. Se você não pensou nisso ainda, procure estudar educação financeira. Procure ter uma reserva de emergência. Depois que você formou a reserva de emergência, procure aplicar em um investimento que no futuro vai gerar um rendimento todo mês, pelo resto da vida, para que você tenha um reforço na sua idade mais avançada. Agora, tem pessoas que são tão avarentas que elas só pensam no dinheiro. E essas pessoas que não ajudam ninguém, elas acabam ficando pobres. Cada vez mais pobres. Pobres de espírito, pobres no valor do amor com o próximo, elas não dão nada a ninguém. Sempre que você puder, guarde uma parte para a caridade. Guarde uma parte, que é o dinheiro do bem, o dinheiro do socorrer o próximo. Alguém que você conhece, algum parente, um sobrinho, um tio, ou seu irmão, ou de repente os seus pais. Seja generoso, seja generosa com as pessoas da sua casa, da sua família.
Verso 26. O comerciante que armazena mantimento esperando preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Na época da pandemia, muitas pessoas esconderam o álcool gel esperando que houvesse um aumento do preço na outra semana para depois colocar à venda. E aí as pessoas falaram, malditos. Então o comerciante que armazena o produto, o mantimento aqui no caso, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. E esse versículo também ensina uma outra coisa. Você que reclama às vezes, dizendo assim, falta dinheiro. O que você sabe fazer que você poderia pôr à venda? O que você tem que você poderia prestar um serviço, atender as pessoas? A iniciativa de usar os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades para servir os outros é o que traz o recurso para você. O que você sabe? Você pode de repente escrever um manual de receita, um manual sobre como fazer uma certa atividade e você pode vender isso pela internet. Existem plataformas que recebem o pequeno livro que você escreve. Você escreve aí no computador, ensinando como fazer uma coisa, você pode pedir socorro, ajuda para alguém. Tem pessoas que ajudam as pessoas a escreverem aquilo que elas sabem. Você pode conversar com alguém que escreva bem, que pode ajudar você a escrever aquilo que você sabe e colocar à venda. Você pode criar um curso dentro da sua casa e dar um treinamento para as pessoas, pedindo em troca um valor que você cobra para ensinar aquilo que você sabe. Então, tem várias formas. Você pode comprar um terreno e começar a plantar. Você pode começar um novo treinamento, um novo curso, que você não sabe nada, para começar em um novo setor, em uma nova área. Às vezes você está insatisfeito, insatisfeita com o seu trabalho. Não fique parado reclamando. Procure um curso, um treinamento, faça um curso, faça um treinamento e migre, mude de área. Agora o 27. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Então aqui a lei da semeadura. Faz o mal, vai receber o mal. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Então aquele que confia nas suas riquezas cairá é aquele que faz as coisas erradas para obter a riqueza. Aquela pessoa que pensa, vou enganar os outros, não pago os direitos trabalhistas, não pago os impostos, mas depois eu pago um bom advogado. Depois eu pago um bom contador. Mas quem confia nas suas riquezas, fazendo as coisas erradas, cairá. Porém os honestos prosperarão como as folhagens. O honesto faz a coisa certa, ele ganha, tem o seu ganho, o seu lucro, ele sabe que tudo que ele ganhou é certo. Aí ele investe, reaplica o que ele conseguiu, então ele prospera constantemente, como as folhagens. Pode ir mais devagar, mas ele vai com segurança. E no final, o resultado final traz a prosperidade, traz um crescimento sólido, com alicerce. 29. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Então, é importante você buscar a sabedoria. A sabedoria é a chave que abre as portas da vida. Quando você busca a sabedoria, informação, conhecimento, conselhos, você escuta, tem humildade para ouvir os conselheiros, bons conselheiros. Como que você escolhe um conselheiro? Pelos resultados. Tem pessoas que escutam o conselho
para o seu casamento de pessoas que já divorciaram 7 vezes. Essa pessoa que já divorciou 7 vezes não tem autoridade para falar nada sobre casamento. A não ser que seja para você ouvir os erros dela. Ah, então a pessoa teve 7 casamentos, como é que terminou o primeiro? Fiz isso. Então você anota, isso aqui é errado. Isso aqui acaba o casamento. Então, quando você escuta uma pessoa sem resultado, você escuta para ver o que não fazer. Mas o conselho precisa vir de quem tem o resultado. Então, quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Escute os conselhos. Então, nós falamos de buscar informação, conhecimento, conselho. Use a sua inteligência, a sua razão. Pense, avalie o que você está escutando. Busque ter entendimento e entenda as coisas. Depois você vai ter discernimento, que é clareza, e vai ter prudência. Nós já falamos sobre isso, os 7 pilares da sabedoria. Os 7 pilares são informação, conhecimento, conselho, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Se você não viu, assista ao vídeo de Provérbios, capítulo 9. Nós explicamos isso em Provérbios, capítulo 9. Então aqui, quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Aprenda coisas novas para que você não dependa de outras pessoas. Aprenda tudo que você aprende, que você consegue ensinar, você não depende. Você consegue tomar as decisões melhores para a sua vida. Versículo 30. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Aqui o versículo 30 fala a importância de ter amigos. Quanto mais amigos você tem, quanto mais contatos você tem, mais acessos você tem, mais facilidade você tem, mais pessoas que socorrem você tem, mais pessoas que ajudam, que orientam você tem. Mas é claro, amizade é uma via de mão dupla. Lembre de ser generoso. Lembre de ser generosa. Lembre de ser uma pessoa que também é amigo, que também é amiga. Porque tem aquela pessoa que só quer o egoísmo, é só para ela. Mas na hora que precisam contar com ela não é amiga de ninguém. Então a amizade é uma via dupla. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Quem socorre com generosidade os amigos é sábio. 31. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. O verso 31 encerra dizendo que a justiça de Deus é garantida. Os bons serão recompensados aqui na terra. E os pecadores e os maus também são castigados. Essa é a leitura de Provérbios 11, um capítulo que fala bastante sobre honestidade, sobre justiça, sobre generosidade, sobre a semeadura, aquilo que você semeia é o que você colhe, sobre a amizade e sobre não assumir a fiança, trazer empréstimo de dinheiro quando não precisa. Você precisa ser generoso, ajudar, mas não ser fiador e emprestar naquilo que a outra pessoa precisa correr atrás porque é o projeto, é o sonho dela. Então, essa é a palavra de Provérbios 11. Eu convido você a pensar hoje no que eu tenho sido correto, justo, verdadeiro. Provérbios 11 também fala sobre manter a moralidade. Que a mulher que tem aparência, mas que é imoral, ela é uma pessoa que traz a vergonha. Então também fala sobre moralidade. Também fala sobre
decisões que você toma, que moralidade não vamos levar só no aspecto sexual. Vamos levar moralidade no sentido amplo, nos negócios, nos relacionamentos com o próximo, nos contratos, de seguir a moralidade, procurar fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto. Então reflita aí nos seus relacionamentos, nos seus negócios, com seus amigos, com seus familiares, no que você pode melhorar na generosidade, na justiça, na honestidade, na correção, na verdade. E, acima de tudo e mais importante, com Deus. Você tem sido verdadeiro, você tem sido verdadeira com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? E um último ponto. Como está o cuidado com o seu corpo físico? O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. É pelo nosso corpo que nós fazemos as obras de Deus. Como está o seu compromisso com o estudo, com aprender coisas novas e se colocar sempre numa posição de aprender e aprender coisas novas? Pense nesses assuntos e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Agora eu vou deixar aqui na tela a oração de confissão. Essa oração de confissão serve para você que ainda não aceitou a Jesus. A Bíblia fala em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós somos pecadores e Jesus foi enviado por Deus para morrer em sacrifício pelos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. Toda pessoa que aceita Jesus está reconhecendo que tem pecados e que só Jesus pode perdoar os seus pecados. E essa oração está aqui para que você faça essa confissão. Você vai dizer ao Senhor Jesus que você aceita Ele como o único Senhor da sua vida e a partir de hoje você vai segui-lo. Vai seguir na trilha dele, que Ele é o seu único Salvador, o único que justamente morreu para que todos nós recebêssemos o perdão dos pecados. Você vai pedir o perdão pelos pecados e vai pedir para Deus te dar o Espírito Santo para te ajudar, para te guiar até o céu. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito do próprio Deus. Quando você pede, quando você aceita Jesus e quando você pede perdão pelos pecados, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que dá o toque no coração. Quando você está no caminho errado, ele aponta no teu coração. Está errado. E ele também fala no seu coração, no seu íntimo, dizendo: o caminho certo é por aqui. Então, peça o Espírito Santo e você vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final. Todos os que estiverem com o nome escrito no livro da vida vão alcançar o reino de Deus. Quando você aceita Jesus, você está aceitando o irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio primeiro, morreu por todos nós. Ele se sacrificou por nós, como nosso irmão mais velho. Quando você anda com o irmão mais velho está sentado à direita do Pai. E ele lembra de você e intercede por você junto ao Pai. E o Pai ouve a sua oração direcionada para o irmão mais velho, que é Jesus, e responde, porque Jesus fez toda a justiça que eu e você não poderíamos fazer. Então aceite a Jesus. Termine a oração em nome de Jesus, diga amém, que significa que assim seja, confirmando que você é dele, e procure uma igreja que ensina que somente Jesus salva. Estude a Bíblia para que você conheça mais a Jesus. Jesus se revela pela Bíblia. Então estude a Bíblia que você vai entender mais Jesus para segui-lo fielmente. E seja constante e fiel até o fim. Se você for fiel até o fim, você será salvo.
Então, faça essa oração. Pause o vídeo, faça essa oração, ligue o seu pensamento, seu coração com Deus, faça essa oração, procure uma igreja e eu convido você a seguir nos próximos dias estudando Provérbios. Se você lembrou de alguém que também precisa ouvir essa palavra, aceitar a Jesus, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Agora, no final, eu vou deixar no canto superior esquerdo um card que leva para uma série chamada Provérbios e Trabalho. Nós gravamos essa série em maio e você vai ouvir todos os 31 capítulos refletidos na perspectiva da vida profissional, negócios, carreira, transição de carreira, profissão. E no canto superior direito eu vou deixar uma série que se chama Provérbios e Vida Sentimental. São os 31 capítulos de Provérbios que foram lidos em junho. Todos eles na perspectiva da vida sentimental, familiar, relacionamento conjugal, namoro, para os que são solteiros. Então eu vou deixar aqui, se você quiser, você pode clicar ou pressionar aí a tela do seu celular e você vai ter acesso a essas duas séries. No canto superior esquerdo, sobre trabalho, no canto superior direito, sobre relacionamento, vida conjugal, vida sentimental. Deus abençoe a sua vida, prossiga todo dia mais perto de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? E aceite a Jesus. Você que não recebeu Ele, pause esse vídeo e aceite a Jesus. Jesus é a melhor decisão para a sua vida. E fale de Jesus para as pessoas ao seu redor, para que elas também aceitem a Jesus, para que Deus alcance as pessoas ao seu redor, à sua volta também. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.